Já o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não divulgou agenda pública hoje. Ontem, ele participou de uma sabatina no Jornal Nacional da Rede Globo. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso comentarista, José Maria Trindade. Zé, qual que é a sua avaliação sobre o que disse Lula, que focou em corrupção, economia e governabilidade? Boa tarde para você. É um novo momento, né? Muito boa tarde, Catiúcia, e boa tarde a você que nos acompanha aqui nessas importantes notícias do Planalto Central do país. Olha, Catiúcia, em primeiro lugar, depois da entrevista no mesmo local do presidente Jair Bolsonaro e de uma tentativa de massacre moral, ficou estabelecido de que este seria o princípio de todas as entrevistas. Mas não foi bem assim. Bonner e Renata acabaram sendo muito maneiros com Lula e o espaço de fala dele também foi muito maior. Ele chegou acanhado, ali, aquela história de o corpo fala, né? Como se estivesse pedindo desculpas. E foi crescendo durante toda a entrevista e acabou dominando e engolindo os entrevistadores. E aí ele falou o que quis, mas pela primeira vez ele admitiu: houve corrupção no seu governo. Só que ele colocou-se como se fosse distante do seu próprio governo. Diz que houve corrupção, mas foi lá embaixo, e não com a participação dele. Olha, não é a velha teoria do domínio do fato, mas uma concepção de que o governante é eleito para se responsabilizar por todas as ações do seu próprio governo. Em outro momento, o Lula falou de um MST como se fosse outro planeta. Um MST já rico, produzindo, exportando alimentos, ou seja, uma situação que não existe, mas defendeu o MST. E, por outro lado, ele atacou a joia da coroa. O setor do agronegócio é hoje uma âncora verde do país. É um setor que cresce acima da média nacional, cresce mais, inclusive, do que a indústria, e isso também está errado e tem que ser corrigido, mas cresce mais do que a indústria. Mas ele atacou o agronegócio e disse que o agronegócio quer vantagens, e isso não é verdade. O agronegócio não quer ser atrapalhado, não quer isso, né? Do jeito que está, o agronegócio anda sozinho. Mas, de qualquer maneira, é que a expectativa era de um Lula decaído, uma expectativa de um Lula de joelhos. Isso não aconteceu porque ele acabou dominando o ambiente e não foi pego no que ele poderia ser interpretado. De qualquer maneira, essa é a cara dele, esse blá 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 é o que todos vão acompanhar. Esse é o resumo do que aconteceu nesta sabatina da TV Globo, viu, Catiúcia? Zé, vale lembrar também que a anulação de decisões condenatórias em 3 instâncias, somada à regra legal da prescrição por conta exatamente da idade avançada, só reforça que a justiça favoreceu um réu por uma questão processual. Não houve prova de inocência, né? Se alguém mata alguém e depois a condenação é anulada porque o juízo é considerado incompetente, isso não muda o que houve com a vítima, né? Enfim, é uma questão curiosa também que a competência do juízo só foi analisada anos depois do julgamento da causa e depois de tanta exposição. Como que você analisa essa frase sobre o candidato não dever nada à justiça? Pois é, olha, ela é incompreensível e é a frase mais discutida e mais comentada, principalmente depois da entrevista, quando ele diz que nunca pensou que 40 minutos passassem tão rápido. Passou porque foi fácil, andou sozinho, né? Não houve entraves. A verdade, Catiúcia, é que a Operação Lava Jato, ela recebeu ali uma resistência muito forte na política. No meio da operação, os políticos decidiram reagir. Opa, não vamos criminalizar a política, foi o jargão. E houve um embate duro ali entre política e o lado jurídico. No meio desse debate, eu alertei aqui na Jovem Pan, estão preparando a anulação das condenações de Lula e colocar Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, no corredor dos tribunais, ou seja, com possibilidade até de ir para a cadeia. Assustaram, né? Mas agora a gente vê que a política venceu a guerra e os dois, o juiz e o procurador, é que estão respondendo na justiça. Uma inversão total.